Que é o quê? É a renda depois desse primeiro reajustamento. Eu bato muito no primeiro, porque o primeiro é diferente. O primeiro é proporcional. A partir do segundo em diante, é tudo integral. Por quê? Ele gozou durante um ano. Veja lá, de agosto a dezembro ele teve um gozo parcial, você reajustou proporcional parcial. Agora, de janeiro do ano seguinte até dezembro do ano seguinte, quando você for reajustar, ele gozou 12 meses. E assim sucessivamente, até cessar o benefício. Isso é muito importante, até para mim ter uma leitura clara. O que acontece? Por exemplo, então, só para... O segurado aposentou em dezembro, o reajuste é em maio. Então, do ano seguinte. Do ano seguinte. Isso. Vai ter dezembro. Primeiro reajuste é em maio do ano seguinte. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Isso é proporcional. E o segundo reajuste? Maio do ano seguinte. Vai ser total. Total. Por quê? Foi de junho a maio do ano seguinte. Porque tem um outro caso aí, você deve saber com certeza, é que aquela diferença que ficou do teto, que deveria ter acumulado no próximo reajuste. Calma que a gente vai chegar. Então, Turma, vamos... Calma, essa é a revisão, calma. Vamos passo a passo, que você precisa entender direitinho os conceitos, que na hora que você cair no Excel, que aqui você vai fazer no Excel, você vai... Mas você tem que entender esse conceito. O primeiro reajuste é proporcional, ou prorata. A partir do segundo, mas o meu cliente gozou mais 500 anos de aposentadoria. Ora, o primeiro reajuste desses 500 anos que ele gozou é proporcional. Os outros 499 todos são integrais. Tudo bem? Faz uma regra de 3? Não necessariamente. A gente vai ver como é que faz exatamente. Tá? Eu não sabia disso. Para mim é integral. Tá? Não. Uma época, a gente vai explicar como a legislação mudou. O segundo reajuste, turma, e os posteriores, até atual, eles sempre serão integrais. E aí você tem a RMA, que é limitada ao teto. E isso é muito importante. Veja lá. Quando você reajusta, seja com esse reajuste proporcional de dezembro a maio, seja com os outros reajustes integrais, que a partir do segundo em diante, perceba lá, quando você reajusta, você tem que limitar no teto. Então vamos lá, são 4 barreiras. Primeiro, você limita o salário de contribuição no teto antes de reajustar. Aí você reajusta esse salário de contribuição, antes de atualizar. Você corrige monetariamente esse salário de contribuição para fazer o seu cálculo. Aí sim, depois de corrigido, ele pode dar acima do teto. Tá? Mas aí, segunda barreira, quando você faz o seu salário de benefício, ele é limitado ao teto. Lembra? Ele é a média limitada do teto. Terceira barreira, quando você encontra a sua RMI, você terminou o seu cálculo, a sua RMI é limitada no teto também. E quarta barreira, turma, quando você reajusta essa RMI e transforma ela numa RMA, que é renda mensal atual ou renda mensal reajustada, cada vez que você reajustar, você também tem que limitar ao teto. Ficou claro as 4 barreiras? Que é o que eu mostrei aqui? Só que nunca se esqueça de uma verdade. O fato de você limitar, por exemplo, a renda mensal reajustada do seu benefício, do seu cliente no teto, não significa que o valor que seu cliente faz jus, que o benefício do seu cliente tem o valor do teto. Na verdade, para essa revisão nós vamos estudar, sempre quando você reajusta a renda, ela dá acima do teto. Mas você não pode receber, você tem que receber o teto. E aí eles pagam o teto. Mais adiante a gente vai ver isso no cálculo, como o INSS fez a interpretação disso. Mas o que eu quero te dizer é que o valor do benefício do seu cliente, quando reajustado, depois que você concedeu o benefício, ele pode dar acima do teto. Aí limita-se no teto para pagar o seu cliente. Mas basicamente eu quero que você guarde isso. Quando você reajusta anualmente o benefício do seu cliente, ele pode dar acima do teto. Não tem problema. O problema é que seu cliente não pode receber acima do teto. Então vamos pagar o teto para ele. Tudo bem? Imagina que hoje, reajustado o benefício do seu cliente, deu R$ 4.200. É o benefício do seu cliente reajustado na forma da lei. Só que seu cliente não vai receber 4.200. Por quê?
porque o teto é 3.600. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Ficou. Ok. Visualização prática. Vamos lá, turma. Salário de contribuição, limitado ao teto. Olha a cartinha de concessão aqui. Ele está aqui, ó, no meio do PBC. Você tem o conjunto de SCs. Até agora eu não falei em correção, tá? Período básico de cálculo. Os SCs devem ser corrigidos monetariamente e agora eles podem ser o quê? Ser superior ao teto. Aqui eu mostro para você que o período básico de cálculo, que é o de vermelho aqui na lâmina, ele compõe as competências que compõem o salário PBC, ele compõe os SCs limitados ao teto sem correção, aqui ó, ele compõe os índices de correção, e aí você tem os salários de contribuição corrigidos, em duas etapas, tá vendo que se repete? E aí fica a pergunta para o Eduardo. Eduardo, esses salários de contribuição corrigidos, eles podem ser acima do teto? Corrigido pode. Pode. Quem não pode ser acima do teto é quem? É o salário de contribuição antes desse cara. Por isso que o Disseto é o curso de profissionalização. Eu te mostro o que você vai ver na mesa do escritório. E o que você vai ver é isso aqui. Olha lá, a correção está aqui. O salário de contribuição acima do teto, ele fica à direita da sua correção. E o salário de contribuição à esquerda do índice, ele fica limitado ao teto. Vamos lá, turma. Salário de benefício. Vamos olhar ele na prática? Vamos comigo. Esse é limitado no teto máximo da DER. Olha lá, vira a página até chegar na outra carta de concessão. Olha ele aí, pontuado para você, aparecendo na sua carta de concessão e memória de cálculo. Só por curiosidade, turma, nem sempre a carta de concessão vem junto com a memória de cálculo. Hoje ela vem, mas antes não vinha. Antes era separado. E eu vou te mostrar, fica tranquilo. Coeficiente, que é aquele cara que nós estudamos lá em cima. Aqui, chegou, vira a página da sua apostila e você vai ver uma carta de concessão antiga, aonde você não tinha o coeficiente. Vira ela, vira a página, vira de novo. Aí, nessa carta de concessão, turma, você não tinha memória de cálculo junto. Aquela primeira carta de concessão que eu te mostrei é a moderna. Essa aqui, turma, é a antiga. Aqui é só carta de concessão. A moderna se chama carta de concessão em memória de cálculo. Porque você tem a memória de cálculo dentro da carta de concessão. Essa aqui não tem. Essa aqui chama só carta de concessão. O cálculo está dentro do PA. Exatamente. E aqui, às vezes o cliente pode te trazer essa aqui. Tá? Essa aqui às vezes o cliente tem. Eu já peguei uma carta de concessão, a mais antiga que eu peguei foi de 1979 e peguei uma de 1982. Turma, em seguida, virando a página, eu mostro para você o que? A carta de concessão nova, eu te mostro o coeficiente dentro da carta de concessão nova, e essa carta é moderna, ela tem as duas coisas. A carta de concessão e a memória de cálculo. Mas Paulo, para que você mostrou as duas? Perceba um detalhe técnico, turma. Olha lá. Na carta antiga, volta lá na carta antiga. Na carta antiga, você tem o coeficiente de cálculo em percentual. Olha aqui, ó, 86%. Ok? Na carta nova, ele não é em percentual, turma. Ele é em decimal. Ele está com 0,83. Enxergou, Eduardo? Olha aí. É isso que eu quero que você comece a quebrar o paradigma. Uma coisa, não? Matemática, na prática é a mesma coisa, só que quando você olhar, você vai ver nomenclaturas diferentes. Só isso. Formatos matemáticos diferentes, mas é a mesma coisa. Tá? Renda mensal inicial. A renda mensal inicial, turma, perceba essa passagem. A pergunta que eu faço é o seguinte: até quando um benefício tem renda mensal inicial? Até quando você vai ter uma RMI e a partir de que momento vira uma RMA ou uma RMR, que é renda mensal reajustada? Até quando é um e até quando é outro? É aquilo que o Eduardo falou. Até o primeiro reajustamento, que por sua vez é proporcional, Eduardo, você tem uma RMI. Ela se mantém no mesmo numerário.
a mesma grandeza matemática, o mesmo valor até o primeiro reajustamento. A partir do momento que você reajusta no primeiro reajustamento, que por sua vez é proporcional, os outros serão integrais, você vai ter o quê? Renda mensal atual ou renda mensal reajustada. Ficou claro? Então vamos lá. Aqui eu mostro para você a nossa renda mensal na carta de concessão antiga e a renda mensal na carta de concessão atual. Aí, ó, a renda mensal na carta antiga, e daí você virando, você vai encontrar a renda mensal na carta de concessão e memória de cálculo nova. Está aí que eu coloquei para vocês. Renda mensal atual. Turma, é a renda mensal do benefício do seu cliente hoje. É a renda mensal inicial aplicada os respectivos reajustes. Ok? Que por sua vez o primeiro é proporcional e do segundo em diante serão reajustes integrais correspondentes ao exercício anual todo. Como que você acha essa renda mensal atual do seu cliente para ver o que ele ganha hoje? E aqui tem um detalhe técnico muito interessante, que é o seguinte. Turma, como é que você vê se o benefício do seu cliente já está revisado? É muito comum, isso aí a gente vê com mais profundidade no curso de cálculo, mas é muito comum um advogado identificar a revisão, fazer o cálculo, fazer a inicial e entrar com a ação. Ele esqueceu de uma coisa elementar. Para ver se a pessoa já foi verificar se o INSS já tinha revisado. Por quê? Porque, turma, existem algumas revisões que o INSS faz. Não são todas, é uma minoria, mas existem. Ora, se você identificou aquele tipo de revisão que o INSS faz, você tem duas formas. Primeiro é pegar os documentos administrativos que mostram isso para você. Eu não vou te mostrar aqui hoje, tá? Mas eu te mostro uma segunda forma. Qual que é a segunda forma? Queridos, é simples. É elementar. A hora que você faz o cálculo, se o teu cálculo der igual a RMA, que é a renda mensal que o INSS paga, o benefício já foi revisado. Quando o seu cálculo ele der maior que o que o cara ganha, cabe revisão. Cabe revisão. Quando o seu cálculo der igual... Agora, quanto que deu o cálculo do Joaquim? 1.800? 1.800. E se a INA dele fosse 1.800? Só tem caso assim, que a petição pronta, na hora que eu fui revisar, o INSS já tinha dado. Eu posso pegar os atrasados, nesse caso? Não pagou? O quê? O Aí é um outro questionamento. Precisa ver se tem atrasados, precisa ver quando que o INSS revisou, precisa ver quando deveria ter revisado. Mas aqui para o nosso foco é verificar se foi revisado ou não. Legal, isso não está em tá? De maneira que... Aí são questões jurídicas. Se dá para receber ou não, porque tem a prescrição quinquenal. Imagina o seguinte, revisão do buraco verde, ela é de 94. Imagine que o INSS não revisou até o ano de 2004. Em 2004 o INSS se percebe que não revisou e revisa. Então de 2004 até 2011 o benefício está certo. Tem atrasados? Não. Não tem, turma. Prescreveu. Por quê? Você só recebe você só pode entrar com uma ação de cobrança de diferença contra o INSS num prazo de 5 anos. Ora, se hoje o INSS te pagou errado e te deve uma diferença, você tem 5 anos para entrar com a ação. Se você passar de 5 anos, essa diferença está perdida. Lembra que o INSS começou a pagar certo em 2003. Foi o exemplo